Sim, olá, muito boa noite. Eu estou aqui com alguns problemas técnicos, portanto, eu estava a tentar entrar aqui no Facebook, mas através do computador, mas acho que não estava a conseguir. E eu agora tentei entrar através aqui do telemóvel. Portanto, eu gostaria que vocês me dissessem se me estão a ouvir, se está tudo ok com o som, com a imagem. Portanto, à medida que forem entrando, por favor, digam-me alguma coisa, está bem? Para eu saber se está tudo ok. Mas eu acho que à partida deve estar. Mas confirmem-me, está bem? E então, seja muito bem-vinda a este workshop, a esta aula, não é? Nós estamos aqui, eu vou fazer algumas aulas deste género, portanto, aulas ao vivo e em direto nos próximos tempos, 2 vezes por mês, está bem? Portanto, o tema de hoje vai ser aqui um tema interessantíssimo, porque é que. Boa noite, Suzete. Está-me a ouvir bem? Está-me a ouvir bem e a ver bem? Eu tive aqui alguns problemas técnicos, portanto, espero que esteja tudo ok. Espero que esteja tudo a funcionar. E estou aqui com algum delay também. Ok. Não há de ser nada, vamos conseguir fazer aqui desta live uma live muito boa. Eu acredito nisso. Então, vamos lá. O tema desta live é o porquê de engordarmos, ok? Ou porquê é que tu engordas. E provavelmente, se tu estás desse lado, tu queres emagrecer. Tu queres emagrecer e tu já te deves ter questionado, ok, mas porquê é que eu engordo? Porquê é que eu aumento de peso? Porquê é que eu tenho esta tendência, certo? Porquê é que tu ganhaste aqueles 5 quilos? Porquê é que tu ganhaste aqueles 10 quilos? Ok? E é importante saberes o porquê. Porque tu deves identificar a causa para depois atuar nessa causa e conseguires resolver o problema. À medida que forem chegando, já estou a ver aqui algumas pessoas. Coloquem aqui nos comentários um olá, boa noite, para eu saber se está tudo ok com o som, se está tudo ok com a imagem, que eu realmente tive aqui alguns problemas técnicos, mas acho que agora já estamos bem. Fantástico. E então é assim, nós hoje vamos falar aqui do porquê é que engordas. E vou-te revelar nesta live, neste direto, os 4 fatores pelos quais tu engordas. Ok? Basicamente é isso. E no final tu vais perceber a solução para cada um desses fatores, como é que tu podes contornar cada um desses fatores para que consigas efetivamente emagrecer e emagrecer definitivamente. Não é emagrecer 10 quilos numa semana ou 10 quilos em 2 semanas para depois voltares a aumentar de peso. Nada disso, está bem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu faço aqui uma mini apresentação. Portanto, eu sou a Teresa Silva, sou nutricionista e coach. E neste momento eu decidi criar o programa Dieta para a Vida, que é um programa onde eu ajudo mulheres que estão com dificuldades em emagrecerem definitivamente, para nunca mais se voltarem a preocupar com o peso. E como? Através aqui de um método específico que faz com que elas resgatem a motivação necessária para entrarem em prática, faz com que comecem a planear a sua alimentação, faz com que tenham um melhor equilíbrio emocional e que lidem melhor com as emoções, portanto, transformar aquelas emoções menos positivas em emoções mais positivas, emoções que nos façam ter a força de vontade para agir, ok? E eu faço então este programa, eu criei este programa porque só assim é que eu conseguia ter algo mais profundo e mais completo para trabalhar emagrecimento de uma forma definitiva. Porque é muito fácil hoje em dia obter-se um plano alimentar ou algumas dicas alimentares, mas quando tu não tens um método específico, quando tu não tens um passo a passo para seguir e quando não tens o apoio de alguém, pode se tornar difícil emagrecer, ok? Ora bem, então vamos começar aqui. Eu, antes de mais, gostaria de saber a vossa opinião. Eu quero saber porquê é que vocês acham que as pessoas engordam. Coloquem aqui nos comentários o porquê de uma pessoa engordar. O que é que leva uma pessoa a aumentar de peso? Eu já vos mostro aqui umas coisinhas que tenho ao lado, mas entretanto vamos deixar a vossa imaginação e o vosso conhecimento aqui a reinar. Então vamos lá. O que é que vocês acham? O que é que faz uma pessoa aumentar de peso? Por que razão é que uma pessoa tem essa tendência a aumentar de peso?
Coloquem aqui nos comentários, não me deixem a falar sozinha. Já temos aqui algumas pessoas a assistir, portanto, eu estou aqui, para quem for entrante agora, eu estava a perguntar o porquê das pessoas engordarem. Vou-vos dar aqui uns minutinhos. Olá, boa noite a todos. E eu estava aqui a perguntar, já estou a ver que temos aqui mais entradas, porquê é que as pessoas engordam? Ok, a Suzete diz que temos aqui a preguiça para fazer comida de verdade. Exatamente, às vezes é mais fácil irmos para o fast food ou irmos comer fora e é mais difícil ter sempre comida saudável em casa, sem dúvida. A Marisela diz aqui dieta ioió, ok, portanto, lá está, fazer as tais dietas que são dietas radicais e depois existem os tais desequilíbrios no organismo. A Daniela fala aqui nos fatores externos que levam as pessoas a aumentar de peso, como por exemplo o stress. Sem dúvida alguma, Daniela. Portanto, hoje em dia o stress, as emoções negativas, eu diria que é a maior causa do problema. Okay? E enquanto nós não nos focarmos no problema, não controlarmos essa ansiedade e esse stress, não vamos conseguir emagrecer. Olha aqui a Daniela Lopes, tudo bem, Daniela? A Daniela foi minha cliente e foi uma cliente super determinada. Espero que estejas muito bem, Daniela. Ok. O Bruno fala aqui em saciedade excessiva, problemas do sistema nervoso. Claro que sim. Portanto, aquele. Ter aquela. Lá está. Às vezes não é fome, é vontade de comer. Ok? Ótimo, ótimo. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro. Gostei muito das vossas respostas. Eu não sei se vocês conseguem ver este meu esquema. Portanto, isto aqui está tudo um bocadinho improvisado, mas não interessa. O que interessa é o conteúdo, certo? E o que interessa é que eu vos consiga transmitir uma boa mensagem. Então, temos aqui o nosso primeiro grande fator, porque é que nós engordamos. Temos o primeiro grande fator que é o consumo excessivo de calorias. Então é assim, nós engordamos. O que é que nos leva a aumentar de peso? É o consumo excessivo. Um dos principais fatores é o consumo excessivo de calorias. E como é que nós consumimos essas calorias a mais? Através de dois grandes aspectos. Temos aqui a parte da dimensão da quantidade e a dimensão da qualidade. O que é que isto significa? Nós consumimos calorias excessivas se formos consumir, lá está, os tais alimentos mais calóricos, aqueles alimentos que têm mais açúcar, aqueles alimentos que têm mais gordura, como por exemplo, ok, os bolos, os croissants, aqueles folhados, bolachas, tudo tenha muito açúcar e muita gordura, significa que são alimentos mais calóricos, ok? E depois temos aqui a grande vertente da quantidade, certo? Portanto, se nós também consumirmos muita quantidade, seja de alimentos calóricos ou não, também vamos aumentar o nosso peso. Isto acontece imensas vezes. Existem várias pessoas que vêm ter comigo a pedir ajuda e dizem-me: Teresa, mas eu já como saudável, eu não percebo porque é que eu estou a engordar. Eu como tanta fruta, eu como tantos vegetais. Mas, por exemplo, lá está o fator quantidade. Mesmo comendo de forma saudável, se esse consumo for excessivo, se nós comermos muita fruta, se comermos muitos iogurtes, se comermos muitos vegetais, se colocarmos muito azeite, isso poderá ser excessivo a nível calórico para cada um dos metabolismos, porque isso também vai ser importantíssimo. Uma pessoa, por exemplo, de 1,90 m não pode comer o mesmo que uma pessoa de 1,50 m. Isto é impensável, está bem? Portanto, temos que escolher alimentos saudáveis e temos que comer na proporção certa para o nosso organismo. E então, para que tu consigas emagrecer, o que é que tens que fazer? Tens que estar em déficit energético. Então, o que é isto de déficit energético? O déficit energético significa que tu estás a consumir menos calorias do que as que o teu corpo consegue gastar. Ok? Então, se à partida tu consomes menos calorias do que as que o teu corpo consegue gastar, vais conseguir perder aquela gordura. Agora, tens é que controlar aqui estes dois fatores, não é? A quantidade e a qualidade.
Até agora, está a fazer sentido este primeiro fator? Ok, tenho aqui já muitos comentários. A Marta Ferreira que diz que já está a seguir e a adorar. Ah, pois é, Marta, exatamente. Falei com a Marta ainda esta semana. Muito bem, Marta. O azeite também tem muitas calorias. Tem sim, senhor António. Portanto, eu costumo dar este pequeno exemplo nas minhas consultas. Basicamente, é óbvio que os macronutrientes, a gordura, hidratos, proteína, é totalmente diferente. Mas a nível calórico, uma colher de azeite tem as mesmas calorias que um pão. Ok? Então, quando as pessoas às vezes me dizem, mas eu só ponho uma colherzinha de azeite. Ok, ou um fio de azeite. Convém sempre quantificar esse azeite, porque realmente uma colher acaba por ter à volta de 70 calorias ou mais. Por isso é preciso ter muito, muito cuidado com o azeite. Mesmo sendo uma gordura saudável, vai também ser muito calórico. Ah, ok. O Suzete diz que no quadro as palavras estão ao contrário. Lá está. Isto no telemóvel se calhar não ficou ok. Mas eu depois explico, vou explicando e vou falando com vocês. Ok. Boa noite a todos os que estão a entrar. A Paula pergunta qual é a quantidade de fruta que se deve comer diariamente. É uma boa questão, lá está. Mesmo comendo alimentos saudáveis, precisamos sempre de ter em conta a quantidade. É assim, de forma geral, a fruta nós devemos de consumir cerca de 3 a 5 peças de fruta. Lá está, um mínimo de 3 e um máximo de 5. Não devemos ultrapassar esse limite. Agora, vai depender de pessoa para pessoa, claro. Então, em relação ao segundo fator, temos aqui o desequilíbrio nos macronutrientes. O que é que isto significa? Não basta consumir menos calorias. Precisamos também de equilibrar a alimentação. E como é que nós equilibramos a alimentação consoante os vários macronutrientes? Os macronutrientes são a proteína, os hidratos de carbono, a gordura. E então, se nós não equilibrarmos esses macronutrientes, pode acontecer que, ao reduzirmos as calorias, vamos conseguir perder peso, mas não vamos conseguir perder a massa gorda. E este é também um trabalho que eu faço muito com as minhas clientes, porque elas às vezes procuram não para perderem só o peso, mas para perderem especificamente a massa gorda. E para que isso aconteça, há que haver um equilíbrio. E como é que se deve proporcionar este equilíbrio? De forma geral, só para terem também aqui uma noção, que isto depois trabalha-se com mais pormenor, obviamente, nas sessões, deve haver sempre uma proporção de 40% das calorias ingeridas, 40% a 50% devem ser de hidratos de carbono. O que é que são os hidratos de carbono? O pão, os iogurtes, o leite, a fruta, o arroz, massa, batata, as leguminosas. Okay? Portanto, 40% a 50% da nossa alimentação deve ser constituída com estes alimentos. Depois temos aqui a questão da proteína, portanto, a proteína deve constituir 25%. E quais são os alimentos que nos conseguem dar proteína? Temos a carne, o peixe, os ovos, temos aqui também os frutos secos, que conseguem nos dar também alguma proteína, os laticínios, o iogurte, o leite e finalmente a gordura. E a gordura deve corresponder mais ou menos a 20, 30%. Okay? Quando eu falo em gordura, falo em gorduras saudáveis, obviamente. Portanto, falo no azeite, falo nas oleaginosas, que são as nozes, as amêndoas, os cajus, os amendoins. Lá está. Mas como a gordura é também muito calórica, tem que ter sempre aquele cuidadinho com a quantidade. Okay? Portanto, reduzir as calorias, equilibrar a alimentação nestes 3 grandes macronutrientes. E depois temos o quê? O terceiro grande fator também pelo qual as pessoas engordam é a falta de exercício físico. É o sedentarismo, certo? Então, quantas e quantas pessoas é que hoje em dia conduzem, têm carros ou que trabalham numa secretária, por exemplo? Quantas e quantas pessoas é que hoje em dia têm trabalhos que não precisam sequer de sair de casa, nem de andar, nem de fazer muito esforço físico? A maior parte de nós, certo? E que opções é que nós temos para combater esse sedentarismo? O exercício físico. Só que lá está, às vezes também surgem aqui muitas desculpas. Ai, não tenho tempo. Ai, não tenho muita vontade. Posso ter preguiça.
E então é óbvio que essas desculpas também não vão ajudar. E este tem que ser um exercício que nós fazemos connosco mesmos de contornar essas desculpas e de ter uma mentalidade e ter pensamentos mais fortes para conseguirmos fazer aquele exercício físico. E quando eu falo em exercício físico, nós não precisamos de começar a correr maratonas. Ok, a Marta diz que já sobe as escadas. Boa, Marta, porque se, se bem eu me lembro, a Marta contou-me aqui uma situação muito engraçada, que a Marta mora no terceiro, quarto piso e que normalmente tem aqui as duas opções. A primeira opção é de subir as escadas e a outra opção seria de ir pelo elevador. E então a Marta estava-me a dizer que muitas vezes, lá está, escolhia o elevador. E porquê? Por causa aqui das questões, das desculpas, das questões que estão na nossa mente. E já vamos também perceber de que forma é que a nossa mente pode melhorar as nossas ações e como é que, através da nossa mente, nós também conseguimos emagrecer e melhorar os nossos comportamentos e hábitos alimentares. Portanto, ótimo, já fico muito, muito contente. Já conseguiu contrariar aquela vozinha, perfeito. A Susana, entretanto, pergunta aqui se o açúcar adicionado aos alimentos é muito prejudicial à nossa saúde. Sem dúvida alguma, Susana. Portanto, em relação aqui ao açúcar, o açúcar é quase que considerado um veneno e uma adição, porque o açúcar estabelece mecanismos de recompensa no nosso cérebro. E então é do género, quanto mais açúcar nós comemos, mais açúcar nós queremos comer, ok? Portanto, mais açúcar o nosso cérebro nos diz para procurar. E então é óbvio que temos que progressivamente ir reduzindo esse consumo de açúcar para que consigamos ter hábitos alimentares mais saudáveis. Por exemplo, uma grande dica que eu costumo dar nestes casos é começar por reduzir o açúcar no café. E não tem que começar a eliminar logo e já. Portanto, basta, em vez de colocar um pacote de açúcar no café, começar a colocar meio pacote. E faça isto durante 3 semaninhas. Vai ver que ao final de 3 semanas já se habituou, o seu paladar já se habituou a menos açúcar, a não sentir aquele sabor tão doce. E então, após 3 semanas, porque um hábito demora mais ou menos 21 dias a ser alterado, após 3 semanas, retire aquela metadinha que colocavam. Passado 2 meses, já está a beber café sem açúcar, ok? Mas sim, o açúcar é óbvio que em excesso poderá conduzir à diabetes no futuro, e por acaso ontem foi o Dia Mundial da Diabetes, até este tema vem de encontro aqui ao dia. E depois tem também tem aqui alguns processos, lá está, vai influenciar alguns processos no nosso organismo que não vão fazer com que nós consigamos absorver também os outros nutrientes. Portanto, eu estava aqui a falar do exercício físico, entretanto estava aqui nos comentários, mas estávamos aqui a falar do exercício físico, exatamente, e era o que eu estava a dizer, portanto, muitas vezes o começar a fazer exercício físico, começar a dar um pequeno passo, é o mais importante. Não é preciso irmos logo correr maratonas, não é preciso irmos fazer exercícios físicos muito intensos. Mas, por exemplo, por que não começarmos com uma pequena caminhada? Por que não, por exemplo, ok, vou telefonar a uma amiga minha para irmos dar um passeio, ou vou telefonar ao meu namorado e vamos dar um passeio. Portanto, começar com pequenos passos, não é preciso começar logo a fazer a maratona. Por exemplo, experimentar uma aula num ginásio, por que não? Já experimentou uma aula de cycling, uma aula de pilates, uma aula localizada? Tentar experimentar também aulas diferentes e perceber aquilo que gosta. E, por exemplo, também temos um exercício em casa. Se existirem muitas desculpas, ai, mas eu não tenho tempo, ou não tenho disponibilidade, ou não tenho dinheiro para pagar um ginásio, ou ir a outro sítio qualquer, pode-se também fazer exercício em casa, né? Existem vários vídeos no YouTube, existem várias coisas e vários exercícios que se podem fazer apenas com o peso do próprio corpo, está bem? Portanto, um outro fator que vocês devem mudar na vossa vida é aqui a parte do exercício físico. Portanto, a grande solução para a falta do sedentarismo é começarem a mexer-se
seja de que forma for, ok? Caminhadas, maratonas, ginásios, qualquer coisa. Mas mexam-se, está bem? E depois temos aqui o quarto fator, que está aqui por último, mas não é menos importante, ok? Portanto, o quarto fator que vos pode estar a impedir de emagrecer são os padrões mentais repetitivos. Como eu dizia há pouco, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e sentir influencia a nossa forma de agir. E então é óbvio que se nós temos padrões repetitivos no nosso dia a dia, e o que é que são estes padrões repetitivos? Passo a dar aqui um pequeno exemplo para vocês perceberem um pouco melhor. Por exemplo, tu ao longo da tua vida, tu vais experienciando várias situações. E em determinadas situações, o que é que acontece? Tu, tu vives uma determinada experiência e associas a essa experiência uma emoção, positiva ou negativa. Então, quando mais tarde voltas a estar nessa experiência, tu quase que adivinhas já como é que te vais sentir, ok? E então tu acabas por, no teu cérebro, encontrar os tais padrões. No caso da alimentação, como é que nós conseguimos perceber isso? Por exemplo, imagina, tu sentes que estás em baixo, estás mais triste e que chegas a casa e sentes aquela necessidade de obter o conforto na alimentação. E então acabas por descarregar a alimentação e vais procurar o conforto num bolo ou vais comprar um croissant. Portanto, sentes-te em baixo, tens aquela emoção negativa e sentes a necessidade de encontrar o conforto através da comida. E então, se tu fizeres isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, o que é que vai acontecer no teu cérebro? Tu vais criar mais ligações neurais que vão basicamente dizer: ok, então eu já sei que quando me acontecer aquela situação, eu vou fazer aquilo. E tu aí estás a criar um padrão. Um padrão que neste caso não é nada positivo e que não te vai ajudar a emagrecer. Mas isto para te dizer que muitas vezes tu podes reduzir as calorias, podes equilibrar a tua alimentação e podes fazer exercício físico, mas se tu não trabalhares sobre estes padrões mentais, tu nunca vais conseguir manter um peso ideal. E é esta a grande dificuldade do emagrecimento. Não é emagrecer. Qualquer pessoa consegue emagrecer, se sejamos sinceros. Qualquer pessoa consegue fazer uma dieta, qualquer pessoa consegue beber mais água ou beber mais chás e perder peso. Agora, para que tu consigas emagrecer definitivamente, tens que quebrar estes padrões repetitivos. Tens que quebrar as convicções limitadoras. E como é que nós fazemos isso? Existem hoje em dia imensos métodos e no Dieta para a Vida eu falo muito sobre este método, que é o método PESAR, P-S-A-R, ok? E o que é que isto significa? O P é de pensamentos, o S de sentimentos, o A de ações e o R de resultados. Então significa que os teus pensamentos vão influenciar os teus sentimentos e os teus sentimentos influenciam as tuas ações e as tuas ações vão conduzir a um resultado final. Então imagina, tu tens aquele pensamento, ok, eu desta vez vou tentar fazer mais uma dieta. Esse pensamento já vai ser negativo. Como é que te vais sentir? Oh, se calhar vais sentir, epá, vou ter que me privar, vou sentir algum sacrifício, algum mal-estar. E vais ter essa sensação negativa. Como é que achas que ao teres esses pensamentos negativos e ao teres este sentimento negativo, como é que vai ser a tua ação? Tu vais ter vontade de agir? Vais ter determinação para agir? Se calhar não. E porquê? Porque tu lá atrás, tu até já pensavas, ok, vou tentar, vou experimentar mais uma. Se calhar isto não vai dar certo. E então, quando tu não mudares essa sequência, quando tu não acreditares que consegues emagrecer, sentires que és uma pessoa magra, que és uma pessoa ágil, que és uma pessoa saudável, e agires em coerência com aquilo que já pensas, para produzires aqui uma realidade diferente, enquanto tu não fizeres isso, não vais conseguir manter um peso saudável, ok? E então, eu quero que me digam nos comentários se estes quatro fatores fazem sentido,
Portanto, sejam sinceros, sim, não. Eu sei que este último pode ser um bocadinho mais confuso, mas certamente é aquele mais importante, está bem? Portanto, eu acredito, e foi por isso que eu criei o programa Dieta para a Vida, que não basta trabalhar só a alimentação. Temos de trabalhar muito a parte psicológica, a parte emocional, para que consigamos de facto um emagrecimento definitivo e uma transformação de vida. E emagrecer não é só perder peso na balança, emagrecer é ficares mais confiante, sentir-te melhor, sentir-te que podes controlar o mundo, que podes fazer tudo e mais alguma coisa. Ok? Ok, a Marta diz que faz sentido. A Susana diz que os benefícios do chocolate no organismo podemos citar a proteção do sistema cardiovascular e melhorar o humor. Isso é verdade. Então é assim, nós temos a questão do chocolate negro, fala-se muito no chocolate negro. E fala-se muito aqui da questão do humor por causa do triptofano, que é uma substância que nos faz sentir bem e que está presente no chocolate negro. Agora é óbvio, numa pessoa que queira emagrecer, não deve abusar também do consumo do chocolate para, porque senão vai consumir muitas calorias. Lá está, o primeiro fator. Por isso mesmo, poderá ser benéfico, até pode ser uma boa forma da pessoa sentir que está a comer chocolate e também sentir-se bem, mas num processo de emagrecimento não será o mais indicado. Por exemplo, a banana é também um alimento que tem triptofano e acaba por ser muito mais saudável e benéfico. Okay? Portanto, e agora, lá está, vocês, ao conhecerem estes 4 fatores, conseguem perceber qual é que é a fórmula essencial para uma pessoa conseguir emagrecer, certo? Então, para vocês emagrecerem, o que é que vocês têm que fazer? Primeiro, controlar aqui as calorias. Não é contar calorias, não é estar ali obsessivo com as calorias, mas de alguma forma ter uma noção se eu estou a comer muita quantidade, se eu estou a escolher alimentos mais saudáveis ou não. Segundo, equilibrar a alimentação. Perceber que não basta só diminuir a quantidade e escolher alimentos mais saudáveis, mas é preciso que haja um equilíbrio para que o nosso corpo tenha tudo aquilo que ele necessita. Terceiro, fazer algum tipo de exercício físico, nem que seja a caminhada. Portanto, nós já percebemos que temos que gastar calorias. Então, assim, vou ser sincera, nós conseguimos efetivamente emagrecer sem a parte do exercício físico. Mas com o exercício físico é uma vantagem enorme. E a parte aqui do exercício físico consegue potenciar muito mais os nossos resultados, ok? E depois, lá está, pensar e ser uma pessoa mais positiva. Não basta também só o pensar, é preciso sentir e emitir essa vibração, ok? Porque, segundo aqui isto, eu depois posso falar numa live mais específica sobre isso, que por acaso é muito interessante. Segundo a física quântica, não sei se vocês já ouviram falar sobre física quântica, mas segundo a física quântica, o que é que isto significa? Ela diz-nos que existem várias probabilidades, várias possibilidades de futuro, mas nós, no presente, quando conseguimos olhar especificamente para uma direção, nós conseguimos emitir uma vibração que nos leva à concretização daquela energia que emitimos em matéria, ok? E então, isto significa que muitas vezes o que nos acontece na vida acontece porque anteriormente já foi projetado para acontecer dessa forma. E isto é muito importante no emagrecimento. É a tal questão, ok, eu vou tentar emagrecer, mas já sei que não vou conseguir. Ao teres esse tipo de pensamento, tu vais chegar lá à frente e não vais conseguir. Portanto, tu tens que pensar e agir de outra forma para conseguires de facto mudar o teu comportamento e mudar a tua realidade. Está bem? Portanto, estes são os 4 grandes fatores que te fazem engordar. E é como eu te digo, não é preciso começares a controlar todos eles de uma só vez. Foca-te naquele que achas que é mais importante para ti. Ok, como é que está a tua vida neste momento? Será que é o exercício físico que está mais para baixo? Será que é a minha mentalidade que está mais fraca, mais empobrecida? Será que estou a comer mais quantidade?
e começas efetivamente por reduzir. Ok, se calhar na próxima semana vou trabalhar na parte do exercício físico. Depois começo a trabalhar ali em reduzir a quantidade do açúcar. Okay? E começas passo a passo a conseguir mudar verdadeiramente os teus hábitos. Okay? Bom, espero que vocês tenham gostado destes 4 grandes fatores que te fazem engordar, certo? E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários alguma dúvida ou alguma questão que possam ter tido. Sim, a física quântica é algo que eu acredito que vai, vai ser o futuro. Eu depois mais à frente até posso fazer um direto ou assim uma live a explicar mais sobre a física quântica. Então, dúvidas, questões? Toda a gente a querer saber de física quântica e como é que pode mudar a realidade e construir uma realidade em prol daquilo que realmente queremos. Sem dúvida alguma, isto é importantíssimo. Falo-vos também aqui um bocadinho do programa Dieta para a Vida, portanto, convido-vos a conhecerem o Dieta para a Vida. Eu, a semana passada, publiquei um vídeo sobre o Dieta para a Vida, como é que ele é constituído, como é que ele funciona. É um programa de 3 meses, é um programa onde eu trabalho a parte da alimentação, do planeamento de... Olá, Sandra! Da parte do planeamento, já disse, exatamente. É que isto de estar em direto já é fantástico, uma pessoa perde o raciocínio facilmente. Trabalhamos, lá está, a parte também aqui mais psicológica, de quebrar as tais convicções limitadoras, que são coisas que nos impedem de progredir, que é aquela coisinha, eu até sei o que é que tenho que fazer na prática, eu até sei o que é que tenho que fazer para emagrecer, mas... É? E temos de trabalhar esse mas, temos de trabalhar aqui em cima, senão nada vai resultar. Olá, Anabela, tudo bem? Temos que falar, Anabela. Ok, muito bem, muito bem. Então é o seguinte, eu também gostaria de deixar-vos aqui algumas reflexões finais. Nós estamos a chegar ao final do ano, certo? E eu tenho notado que muita gente me diz: Ah, ok, isto agora estamos a chegar ao final do ano, eu até quero emagrecer, mas se calhar vou esperar pelo ano novo. E eu pergunto-lhe, portanto, eu pergunto-te a ti, o que é que te está a impedir de começar já? Porquê é que vais esperar pelo ano novo? Porquê é que vais esperar um mês e meio? Pensa sobre isso. O que é que te impede de começares já? O que é que te impede de começares a mudar alguma coisinha destes 4 fatores já amanhã? Outra questão. Quantos quilos é que tu queres perder até ao final do ano? E o que é que tu vais fazer para garantir que isso aconteça? Uma coisa é, eu gostaria de atingir X quilos. Outra coisa é tu dizeres, eu gostaria de atingir X quilos e eu vou fazer isto, X, Y, Z, para conseguir lá chegar. Portanto, pensa nestas 3 questões, ok? O que é que te impede de começar já amanhã? Quantos quilos é que queres perder até ao final do ano? E o que é que vais garantir para que isso aconteça? Ok? Entretanto, se não há então mais dúvidas, se vocês estão todas esclarecidas, espero que tenham gostado deste tipo de direto. Daqui a 2 semaninhas eu vou estar aqui novamente com vocês para falar sobre um outro tema que também seja interessante na área do emagrecimento, está bem? E digo-vos que após o direto eu vou estar por aqui, ainda no Facebook. Portanto, se alguém quiser conversar comigo, ou se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o programa Dieta para a Vida ou quiser saber mais, porque eu também tenho e convido-te, se estiveres realmente determinada a mudar e determinada a fazer as coisas de forma diferente, eu tenho uma sessão estratégica que é gratuita, está bem? Portanto, para além do programa de 3 meses que inclui as tais 10 sessões, eu faço uma sessão zero, por assim dizer, que é uma sessão estratégica,
onde podes falar comigo durante 1 hora e meia. Nesta sessão estratégica, o que é que nós fazemos? Pode ser online, portanto, pode ser através da internet, de uma plataforma que é gratuita e que não tens que fazer inscrição nem conta nenhuma, ok? Ou pode ser presencial, na Clínica Mente Soma, se estiveres por aqui no Porto, ok? Portanto, se estiveres no Porto, sabes que eu também estou pela Clínica Mente Soma. E nessa sessão estratégica, eu quero conhecer um bocadinho a tua história, quero perceber o que é que falhou, que tentativas é que tu já fizeste, o que é que te pode estar a impedir de avançar, ok? E quais são os principais erros alimentares que podes estar a fazer. Vamos também nessa sessão estratégica fazer o teste de personalidade, porque o programa Dieta para a Vida trabalha muito a questão também do Enneagrama, que é um mapa de sabedoria milenar que nos dá a percepção de 9 tipos de personalidade, 9 formas diferentes de sentir, de pensar e agir, e através daí tu já consegues perceber quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, como é que podes desenvolver isso e melhorar também a tua relação com a comida. Portanto, nesta sessão estratégica que é gratuita, eu também te dou a oportunidade de fazeres o teste de personalidade e de ficares com material em relação a isso. Portanto, só tens aqui vantagens. E no final, explico-te, lá está, os valores do programa, os métodos de pagamento, como é que funcionam as sessões, como é que nós vamos agendando estas sessões, e isto tudo para que tu efetivamente consigas obter todos os teus resultados e teres aquele corpo que sempre idealizaste, porque é possível. Eu sei que às vezes pode não ser fácil, mas é possível. Está bem? Portanto, se quiseres conversar um bocadinho comigo, eu vou estar ainda por aqui. Então, desejo-vos uma continuação de uma boa noite e desejo-vos também que a próxima semana seja muito boa e deixo-vos aqui um grande beijinho.